Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui, né? Hoje é dia 15 de julho de 2021. Graças a Deus, né? Sempre, todos os dias, agora e para sempre, né? E amém, né? Vamos aí, né? Meditar, né? A nossa caminhadazinha diária, né? E amém, né? Então hoje nós vamos ver aqui algumas coisas nos profetas que se, né, coadunam, né? Que tem a ver, né, com o capítulo 4 de Apocalipse. Nós ontem lemos o capítulo 4 de Apocalipse, né? Aí nós vemos aí que o Deus de Israel, né, nosso Deus o Altíssimo, está revelando para João a sua verdadeira essência, né? A sua essência, né? Aqui no capítulo 4 ele está descrevendo o Pai, né, que está sentado num trono, né? E ele fala aí no Espírito Santo que são as 7 lâmpadas, né, que estão diante do seu trono, né? Então nós vamos ver aqui, ó, no capítulo 4, vamos ver aqui algumas citações proféticas, né? Os profetas que falavam exatamente a mesma coisa, antes da redenção, né? Então, ó, aqui no versículo 2, né, no capítulo 4 de Apocalipse, no versículo 2, quando ele fala, né, que foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado no trono, né? Então vamos ver aqui, ó, nesse versículo, nós vemos aqui em Isaías, né, no capítulo 6 e 1, ele diz assim, ó: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, né? Olha aí, então, são semelhanças, né? E comparações, né? Que nós estamos fazendo aqui para ver as semelhanças e as concordâncias, né? Entre tudo aquilo que os profetas viram. Então nós estamos vendo aqui quem viu, né? Quem viu o trono, quem viu a semelhança do trono, que na verdade ele não viu o trono, ele viu a semelhança, foi mostrado para ele a semelhança. Então Isaías viu, né? Vamos ver aqui, ó, Jeremias no capítulo 17, versículo 12. Um trono de glória posto bem alto, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Então Jeremias também teve essa visão. O Ezequiel 1,6. Por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sob a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem. No alto, sobre ele, né? As visões de Ezequiel, né? Aí o mesmo Ezequiel, no capítulo 10, 1, vai dizer o quê? Ó, aspecto da semelhança de um trono. Então Ezequiel também viu, né? Semelhança do trono. A mesma visão que João teve, né? O Daniel 7,9, o que ele diz lá? Ó? Foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou, né? Um ancião de dias. O seu vestido era branco como a neve. Chamas de fogo, né? Chamas de fogo saíam, né? Do seu trono, né? Não é isso? No versículo 3 aqui do capítulo 4 de Apocalipse, que está escrito o quê? Né? E o arco celeste estava ao redor do trono. Está escrito aqui, né? Ó, o arco celeste. Aí nós vamos lá para Ezequiel 1:28. Aí ele diz o quê? Ó, como o aspecto do arco que aparece na nuvem
no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava, né? Ezequiel 1:28. No versículo 5 aqui, né, do Apocalipse, diz o que? Está escrito o quê? Ó, e do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, né? Aí nós vamos lá em Êxodo, Êxodo 37:23, está escrito o quê? Fez-lhe 7 lâmpadas, os seus espervitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. Então, a semelhança, né? A sombra, né? Do Espírito aí na lei de Moisés, né? A segunda as Crônicas 4:20 a gente vê o quê, ó? Os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem, segundo o costume, perante o oráculo, né? O oráculo do Senhor, né? O Ezequiel 1:13 diz o quê? Quanto à semelhança dos animais, ó, o seu parecer era como brasas de fogo, ardente, como uma aparência de tochas, né? O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Então Ezequiel, né, vendo a semelhança aí dos espíritos, né? Dos 7 espíritos, né? Certo? As 7 capacidades, né? Que não são pessoas, são capacidades. Olha em Zacarias 4:2. E me disse, que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. Olha aí, cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. 7 lâmpadas, certo? Vamos agora para o versículo 6 aqui do Apocalipse. Está escrito o quê? 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Aí lá em Ezequiel 1:5 está escrito o quê? E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. E esta a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, né? É uma coisa que está escrito lá. No Ezequiel 10:14, o que tem lá? Vamos ver aqui. Né? Então nós estamos vendo aí, né, irmãos, que os profetas, né, também viram a semelhança do trono, né, certo? E a gente vê que a descrição, ela é exatamente a sua semelhança, né? Vemos aí que João, né, teve, podemos dizer que ele teve a melhor visão, né, a melhor revelação, né, certo? Ó, o Ezequiel aqui no 10:14 ele vai dizer o quê, ó? Cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim. O rosto do segundo era rosto de homem. O do terceiro era rosto de leão. E do quarto, rosto de águia. Né? Então nós estamos vendo aí as revelações, né, que vêm desde a antiguidade, né? Desde longe. O Senhor revelando, né, aos seus filhos, né? Revelando aqueles que o honram, né? Revelando à sua igreja, revelando ao seu povo, né? A sua verdadeira identidade e a sua essência, né? Embora que ele não tivesse
tivesse sendo revelada a sua verdadeira essência, mas ele estava revelando a semelhança da essência, para que a gente tenha assim uma ideia, né? Então aqui pela primeira vez a gente pode dizer que a aparência mostra a essência, que geralmente, né, a aparência não é a essência, mas no caso aqui, né, como é Deus, né, como é o Altíssimo que está mostrando a sua essência pela aparência, então nós estamos vendo aqui que a semelhança, né, estamos vendo aqui que a semelhança que eles viram mostra exatamente a essência do Deus vivo, né? Aí vamos parar por aqui hoje, amém. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui, né, continuando aí com a nossa meditação. Amém? Amém.